E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula aqui de plano de ação que eu ensino você a colocar em prática o capítulo do livro que eu acabei de resumir. Então é importante, a gente está aqui agora nessa aula aqui do capítulo 5 e se eu já tiver, vamos conferir aqui, ó. Capítulo 5 e se eu já tiver ou tivesse, vamos ver aqui qual é o capítulo. Se eu já tiver deixado passar a vontade de Deus. A gente está nessa aula aqui, então qual que é a ideia? A gente tem aqui o resumo do livro, né? Já gravado no formato de podcast, tudo bonitinho para você. E tem essa aula linkada para que você possa... Eu costumo dizer assim, ó, que o livro ele é uma forma de você ver aquilo que você ainda não tinha visto. Ouvir aquilo da forma como você nunca tinha ouvido, escutado. Porque às vezes você está recebendo aquela mensagem, você já sabe daquilo, mas você não tinha escutado daquele jeito, não tinha visto daquele jeito. Então o livro ele traz pra gente, ele nos torna atentos a algumas coisas. No caso desse livro, que é a Viva Antes que Você Morra, a gente fica atento ao processo, às coisas que a gente está vivendo para a vontade de Deus, a gente está da nossa desobediência e tudo mais. Então é importante que você escute o capítulo quantas vezes for necessário, assista a aula, tome a sua nota, porque muitas vezes você só vai compreender e perceber aquilo que é importante para esse momento da tua vida, tá? Então é muito importante que você faça esse trabalho direitinho para que a gente não se perca no processo. Nós estamos aqui na quinta pergunta básica sobre a vontade de Deus, respondemos as 4 primeiras, né? Aqui agora vamos para essa, e se eu já tiver deixado passar a vontade de Deus para minha vida. Não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo, esse livro. O livro já está praticamente todo resumido. Agora as aulas de plano de ação estão assim. Tem outras coisas que estão acontecendo. O objetivo é você ter uma vida com o amor de Jesus. Ou seja, você aprender a colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus, que Deus nos deixou, para que a gente possa ter uma vida muito melhor, para que você possa ser um homem, uma mulher melhor, e Jesus possa olhar para você e falar assim, vem aqui, como você tem me aceito na tua vida. E Deus chega lá e fala assim, parabéns, hein? Você realmente fez uma obra na terra que eu me orgulho de você, né? Você é significante para Deus, isso que é importante. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que saber é que se eu já tiver deixado passar a vontade de Deus, né? Deus já tinha planejado isso. Deus já tinha planejado, é como se Deus fizesse um trabalho da seguinte forma. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu não vou ter aqui o recurso de escrever. Aqui, deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que eu não vou ter não, o recurso de canetinha aqui. Nessa ferramenta eu acho que eu tenho na outra. Mas não tem problema, deixa eu ver aqui, ó. Não tem não. O que eu quero que você entenda? Vamos supor que você tenha, aqui está a sua vida, certo? E aí, no caso de Adão e Eva, aqui a sua vida está aqui. Beleza, vamos dar um zoom aqui para você entender. Sua vida está aqui. E aí, Deus sabe que você vai ter uma situação. Você vai ter pode ser uma encruzilhada, vamos chamar de uma bifurcação para você entender melhor. O que é uma bifurcação? Uma bifurcação você tem o caminho A e B. Uma encruzilhada você tem o caminho A, B, C e D. Beleza. O que acontece? A é a errada. A versão A é a situação errada. A versão B é a situação certa. Certo? E Deus, ele quer te levar, ele quer pegar a tua vida e quer levar você para um ponto crucial. Quando você toma uma decisão errada, Deus já tinha considerado no plano dele essa decisão errada. Então você teve o livre-arbítrio para escolher, mas Deus já tinha considerado isso, então as consequências já estavam desenhadas. Bom, se ele escolheu o caminho A, que é o errado, nesse meu exemplo, as consequências serão essas. Então aí, você escolheu errado, você tem as consequências. Você tem as consequências. Lembre-se, você tem o livre-arbítrio, mas você não tem a livre consequência. A mesma coisa você tem aqui, as consequências. Aí, novamente, ele vai te colocar numa bifurcação. Ele vai colocar você na opção A ou B. Às vezes é encruzilhada, às vezes são vários caminhos que você tem que escolher. Normalmente o mundo, ele oferece muitas, mas muitas coisas melhores pra gente fazer. Às vezes aquela coisa que parece ser a pior a ser feita, no caso pra gente, a gente sabe no fundo que é boa, que é a melhor, mas a gente não consegue tomar aquela decisão. Agora, você tem aqui o ponto
B é o caminho errado e o ponto A é o certo. Então, através daquela decisão errada, você viveu consequências, mas você tem uma nova oportunidade. Porque Jesus já foi para a cruz e já perdoou você pelos seus pecados, então você está perdoado. Lembre-se, Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Não é porque você peca e automaticamente você já é perdoado, porque Jesus já foi para a cruz para nos perdoar de todos os pecados, que você deve continuar cometendo pecados. Você não fica livre das consequências. Você vai ter que passar pelo processo dolorido da cicatrização dessas tomadas de decisões erradas. Entendeu? Durante a própria vida. E o que acontece? Se você parar para pensar, o povo do Egito, quando Moisés foi lá tirar os caras de lá, eles levaram o quê para sair de lá? Sei lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias? Sei lá, Deus demorou 1 dia para tirar o povo de Israel do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Enquanto isso, eles ficaram girando. É por isso que às vezes a tua vida ela é cíclica. Às vezes está bem e está mal, bem e está mal, bem e está mal. Vive uma montanha russa. Você não consegue viver, nenhuma constante precisa ser. Você precisa ter um crescimento, Mesmo que você tenha um pico de crescimento, cai um pouquinho, vive num platô, tem outro pico de conhecimento, cai um pouquinho, tem outro platô. Às vezes é isso. Então é isso que você precisa entender. Deus já tinha feito todo o planejamento. Então se você realmente tiver deixado passar a vontade de Deus, você pode ter feito escolhas erradas. Você vive as consequências, mas você vai ter a todo momento uma nova oportunidade de escolhas certas. Você está no jogo das micro decisões, é o jogo do detalhe do detalhe. Então assim como Adão e Eva, Adão lá no Éden, e Deus já sabia que ele poderia escolher errado. E aí ele escolheu errado e teve as consequências. Mas já era um plano desenhado, já era um plano de Deus desenhado para que tudo acontecesse conforme tem que acontecer. Porque no fundo, qual que é o propósito de Deus? Que a gente faça a obra dele na terra. Nós sejamos significantes para Ele, que a gente escolha pela nossa própria vontade seguir o caminho dele, beleza? Agora sim, uma coisa importante, a graça de Deus não garante que nunca a gente vai ter que viver as consequências negativas dos nossos atos. Foi o que eu falei, se você escolheu trair a sua esposa, trair o seu marido, se você escolheu, sei lá, cara, você ficou nervoso, ficou nervosa e Deus me livre, matou uma pessoa. Cara, você vai ter que pagar por aquilo. Você não está livre das consequências dos teus atos. Por isso que, no meu entendimento, a sabedoria é você saber o que fazer e fazer. Não adianta só, porque se você sabe o que tem que fazer, mas não faz, isso não é ser sábio. Então saiba que você vai ter. Por exemplo, sinceramente, você acha que todos os dias eu estou afim de vir aqui, de ler o livro, de resumir, de gravar a aula, de não sei o quê? Mas eu sinto no meu coração uma paz tranquila. Falei, não, eu tenho que fazer isso, porque em Romanos 12, que é o meu versículo de estimação, lá está escrito, faça conforme o seu dom. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como está escrito em Romanos 12. Isso é importante demais você entender, porque o Romanos 12 é um livro maravilhoso. Ele fala comigo bastante, porque foi quando eu estava numa fase difícil da minha vida. E por eu estar nessa fase difícil da minha vida, eu abri a minha Bíblia um dia aleatoriamente e caí nesse Romanos 12. E hoje, passado tantos anos, é importantíssimo como Deus me mostrou que Romanos é um livro que mexe comigo há muitos anos, né? Por que ele, justamente, a minha mãe disse para mim assim, ó, o dia que você estiver nervoso, estiver com problema, estiver desesperado, abre a Bíblia aleatoriamente e lê alguma coisa. Cara, a minha mãe falou isso para mim e eu ouvi o conselho dela e fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha só o que Romanos 12 fala, olha que coisa interessante. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele quer dizer aqui? Quer ver? Ó, vamos ver aqui a explicação do próprio Shed, 12.1. Com o sacrifício de si mesmo, Cristo tornou todo o sacrifício de animais obsoleto, mas sempre há lugar para o culto prestado por corações obedientes. Toda doutrina tem o seu lado prático, portanto, a sua exposição vem seguida de exortações éticas muito semelhantes ao ensino de Cristo nos Evangelhos, principalmente no Sermão da Montanha.
Aí, enfim, ele explica aqui todo o processo. O que a gente quer dizer? Olha só, os dons espirituais, ó, o devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça, a graça vai chegar na parte desse livro que você vai entender. A graça é como se fosse uma pilha para o teu propósito. A graça é uma pilha para o teu propósito. Então você nasceu para fazer aquilo. Sabe quando você brinca assim? Não vi graça nenhuma. Significa que você não teve vontade de reagir com aquilo. Aquilo não foi engraçado, não foi legal para você. Porque não tem graça. O que tem graça é leve, é tranquilo, é de boa. É por isso que tem muita gente sofrendo pra caramba no trabalho, porque não trabalha na graça, não trabalha naquilo que Deus chamou para fazer, não trabalha naquela posição, não joga naquela posição que deveria jogar. Então, pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não fique pensando de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E aqui ele diz, significa esta era em contraste com a era ou o século que será consumado na vida de Jesus Cristo. Mesmo morando neste mundo, devemos viver como herdeiros do reino, o mundo vindouro. Transformai-vos. Esta palavra só aparece nas narrativas das transfigurações de Cristo, em que um bom comentário dessa passagem. A transformação é você sair da formação atual e ir para uma nova. Aí, continuando. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros do nosso corpo têm a mesma função, mas tem muitos membros. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, Cristo é a cabeça, nós somos membros dele dentro de uma igreja e cada membro com a tua função. Se todo mundo jogar pela lateral esquerda, que jogo que vai dar? Cada um na tua posição para que a gente possa estar marcando gol. Gol aonde? No mundo. A gente está numa competição entre nós e o mundo. O mundo, não estou falando das pessoas, não. A gente está lá para ajudar as pessoas, para servir. As pessoas estão com lágrima nos olhos, as pessoas estão com choro na garganta, as pessoas estão com o coração apertado. Mas sabe o que o diabo ensinou essas pessoas a fazerem? Não mostra, porque se você mostrar, você é fraco. Não fala, porque se você falar, você é fraco. Você é um fracassado, você é um fracote. E a pessoa, ela olha. O maior medo que a gente tem hoje é medo de ser criticado. É o medo de ser criticado. Então olha só como que é difícil. Aí, ele continua. Assim também nós, beleza? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você é um profeta, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, eu entendi que a minha vida, ela é baseada no ensino. Então, é por isso que eu gosto de estudar, de fazer esses mapas mentais, mas às vezes o meu corpo físico fica cansado. Mas, cara, olha para esses caras da Bíblia, todos eles, parece que dá para sentir a exaustão deles nas histórias da Bíblia. Quem sou eu, então, para não me sentir exausto e não continuar em frente? Então é isso que a gente tem que entender. A gente vai viver as consequências. Deus tem graça, Ele sempre vai dar graça para nós. Mas nós temos que viver a consequência. Mas a gente precisa ser obedientes e é isso que é importante você entender. Olha só, Deus perdoa e restaura, mas a cicatriz em resultado da desobediência será resultado de um processo de correção. Quando você tem a escolha para fazer, mas você escolhe errado, o que acontece é que você vive as consequências dela. E essas consequências é um processo de cicatrização. É a mesma coisa, você decidiu passar o farol vermelho com a sua moto. Você tomou essa decisão. Você sabia que quando você estava vindo, o verde mudou para o amarelo. Era atenção, comece a parar essa moto. O vermelho é pare imediatamente. E você acelerou no amarelo. Quando você foi passar,
abriu, fechou o farol para você, ficou vermelho e veio o verde para o outro lado. Um carro veio, bate em você. Graças a você estar passando bem nessa transição, ele não estava em tanta velocidade. Mas você que está com a moto, que muitas pessoas que trabalham com moto, que andam de moto, se acham, que são inquebráveis, né? E esquece que são o para-choque da própria moto, deu uma cacetadinha, você caiu, quebrou tua perna em 3 lugares. Você tomou uma decisão errada. Não é a decisão do farol, não é a decisão do cara. Foi você que tomou a decisão. Agora é você que vai lidar com as consequências. Seja responsável por isso. Isso é uma coisa importante que vai fazer você evoluir. E aí você vai passar pelo processo de cicatrização. Você não vai jogar tua bola, você não vai correr, você não vai fazer academia, você não vai poder andar por aí, você vai ter que colocar aquela gaiola na perna. Você cometeu um erro. Às vezes, esses acidentes acontecem pelos erros dos outros. E você acaba se tornando realmente uma vítima. Mas até aquilo te ensina alguma coisa. Tudo é aula. Mas presta atenção, quando você escolhe errado, você vive as suas consequências. Então você tem que passar, como você foi desobediente, você tem que passar pelo resultado de um processo de correção. Ah, mas Deus castiga. Não é Deus que castiga, para com isso. Deus não castiga, tá? Na Bíblia está escrito que Deus não castiga. Está escrito que a gente já foi perdoado, tá tudo certo. A questão é que você escolheu. O pastor da igreja que eu vou, ele falou assim esses dias, tem coisas que a gente fala que é do diabo, mas o diabo veio você fazendo e falou, nossa, essa daí nem eu sabia, deixa eu anotar aqui, né? Nem ele sabe, você faz umas presepadas com a tua vida, mas a gente culpa Deus, culpa o diabo, culpa todo mundo, mas às vezes é coisa tua, é você que decidiu pela tua vaidade, é você que decidiu pela tua alma, pelo medo de ser criticado, por querer parecer ser o que você não é, entendeu? Então se liga nisso, tá tudo certo, mas a gente precisa estar num processo. Olha a história de Jonas. Jonas é aquele cara que foi engolido pelo peixe grande, pela baleia e tal, e Deus falou para ele, né, vai para Nínive, né, se não me engano, pega essas coisas, vai para Nínive e tal, e ele não obedeceu. Deus mandou ele para lá e ele foi desobediente, ele foi para outro canto. O que aconteceu? Ele foi para outro canto, ele entrou num barco com pescadores, aí teve um momento que começou a dar uma tempestade caótica que nunca ninguém tinha visto. Jonas corre para baixo do navio, né, ali no compartimento interno do navio, e fica lá tremendo de medo, até que uma hora ele se liga, e ele fala, cara, isso está acontecendo por causa minha, cara, está acontecendo porque eu fui desobediente, eu vou ter que subir e falar para os caras. Quando ele sobe e fala assim, olha, isso tudo que está acontecendo é por causa minha, eu fui desobediente. Os caras ficam desacreditados que aquele caos que jamais eles tinham visto está acontecendo por causa de Jonas, pegam ele e jogam ele no mar. Nessa que jogam ele no mar, ele passa por todo esse processo de cicatrização, de sofrimento, né? O medo, a angústia, assumir a responsabilidade, tal. Aí veio o peixe grande, né? Que no caso a gente fala que é a baleia, bum, engoliu ele. Ele passou 3 dias dentro da barriga daquela baleia. Você imagina aqueles 3 dias ele vivo dentro de da barriga de uma baleia. Imagina realmente o que é que aconteceu na cabeça desse cara. E aí ela vomita ele na praia de Nínive. Então olha assim, você tomou a decisão errada, foi para o caminho errado, mas aconteceram coisas que fez você voltar para o teu caminho certo. Mas as consequências, o processo de cicatrização, você teve que passar. Eu ouvi uma frase esses dias muito boa que Deus perdoa e Deus restaura. Mas Deus não faz o tempo voltar. E aí você tem que viver esse processo, né? Aquele tempo não volta mais. Tem gente que quer voltar para o lugar onde viveu a sua infância, porque é um lugar maravilhoso, é um lugar que tem muitas lembranças boas da vida, mas aquele lugar já não é mais aquele lugar, porque aquele lugar é só um lugar, ele estava composto por pessoas, cada pessoa fazendo suas coisas, a história ficou lá, ficou na memória. Às vezes é bom nem voltar para você não ter realmente aquelas lembranças lá, entender que aquelas lembranças ficaram nas lembranças, e assim a gente tem que entender que o processo de vida é para frente. E a gente vai falar bastante aqui sobre o passado ainda. Se você acha que perdeu a vontade de Deus para a tua vida, beleza. Olha, cara, eu acho que Deus tinha uma vontade para mim e ela veio. Aquela vez lá eu tinha que ter tomado uma decisão, eu não tinha que ter escolhido aquele emprego, eu não tinha que ter, sei lá, casado com aquela pessoa. Apesar do divórcio ser condenado, né, na Bíblia, Deus se entristece com o divórcio. Existe um processo para você trabalhar. Então, se você acha que você perdeu a vontade de Deus para a tua vida, siga os passos. Primeira coisa, pare. Pare do quê? Se você está sentindo que está errado, pare. Se você sentiu que está errando, para agora. Para, eu não vou continuar fazendo isso.
O jeito que eu estou fazendo as coisas não está certo. Eu sei que está errado. Não, lembre-se, o ego, esse sentimento de fracassado, esse medo de ser criticado, é tudo coisa do diabo na tua vida. Ele está botando isso na tua... É a única fonte, a única porta que o diabo entra é na tua mente. E na tua mente ele coloca os pensamentos, ele coloca as ideias, ele coloca as depreciações, ele coloca tudo para matar, destruir, te fazer mal, tá? Destruir a tua família, é isso que ele quer. Então presta bem atenção. Se você sentiu que você está errando, pare. Olha o processo da dieta. Como que é o processo da dieta? Você começa a fazer uma dieta bonitinha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, vai pra academia todo dia, legal, legal. Sábado bota selfie no Instagram, tá pago, e aí não sei o que, e vai indo tal, e come direitinho, se orgulha, e bate foto e posta no Instagram pra mostrar pro mundo inteiro que você tá fazendo dieta, e beleza, e fica botando selfie no espelho, não sei o que, não perdeu nenhuma grama, mas já tá lá, se sentindo. Você já se vê diferente. Maravilha, legal. Aí você pega num domingão, tem uma feijoada com seus amigos, você vai naquela feijoada e se arregaça de comer. Come, 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 bebe pra caramba, faz um monte de besteira e tal. Na segunda-feira, ao invés de você parar de fazer aquela coisa errada e voltar, o que você faz? Já pisei na jaca, já acabei com tudo mesmo, não vou mais fazer dieta, coisa nenhuma. E vai embora. E continua errando. Aí você continua errando até dar o próximo BO, até alguém falar que você tá gordo, gorda, até alguém falar que você tá ruim, até a hora que você foi entrar naquela calça e você não entra mais. Nossa, como eu tô zoado, não sei o quê. Aí volta o cão arrependido a fazer todo aquele processo de dieta. Aí ele recomeça. Passa um tempo, ele comete o mesmo erro. Cara, todo final do ano você coloca metas novas. Eu quero tocar violão, eu quero fazer inglês, eu quero casar, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Você bota um monte de alvo. Cara, a virada de ano, maravilha, agora minha vida vai ser diferente. No dia 1 você já esqueceu, já se entristeceu, acabou. Você já desistiu já. Você não tá no jogo Você existe. E quando você existe e você bota um alvo e que você sabe que isso é bom pra você e bom pra Deus, que Deus fica feliz com você e você desiste, você deixou de existir. A palavra desistência significa deixar de existir para aquilo. Você deixa de existir, você some como uma bolha. Em Eclesiastes, Salomão fala sobre isso. A vida é como se fosse uma bolha de sabão. Ela explode e acabou. A vida é isso, cara. A vida é coisificada, chega. Para, respira, pensa, errou, tá tudo certo, para e começa a olhar para o caminho certo. Quando você percebe que você está fazendo errado e você para de errar, você, a segunda coisa, vai reconhecer o seu erro. Quando você reconhecer o seu erro, você vai ter o seguinte: você pode não ter desobedecido de propósito, mas precisa reconhecer o seu erro e pedir perdão. Olha só o que está escrito em João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sabe os seus pecados mais do que você mesmo. Mas é importante que você, na sua oração, você reconheça o seu erro. Deus, me perdoe, seja específico por falar isso para aquela pessoa. Eu falei isso porque eu estava me sentindo assim, porque eu fui covarde, eu fui sem vergonha, eu quis fazer mal para aquela pessoa, eu quis transferir aquilo. Seja específico, porque Deus quer ouvir da tua boca que você está ligado. Fala, eu sei o que você fez, mas eu quero ouvir da sua boca. Fala, assume a sua responsabilidade. Porque é assim que um pai cuida da gente. O pai dedicado, ele vai se dedicar. Ele não vai passar a mão na cabeça. Esses dias eu falei com minha filha, filha, você vai ter escolhas. Se um dia você cometer um crime e você for presa, Deus te proteja para que isso não aconteça. O papai vai te amar para sempre, porque você é minha filha. Mas eu não vou passar a mão na sua cabeça pelo teu erro. Eu vou sofrer junto com você. Mas você vai assumir seu erro. Um pai que tem um filho preso, ele sofre tanto com o filho de um preso, tanto quanto o filho, às vezes até mais do que o próprio filho. Deus sofre com teus erros. Deus sofre, mas Ele é um pai e Ele precisa te ensinar a lição. Então, confesse os seus pecados, seja humilde, ajoelha no chão e confesse os seus pecados em voz alta, faz o que você quiser, mas confesse os seus pecados. Às vezes você não pode ter desobedecido de propósito, está escrito aqui, ó, mas você precisa reconhecer seu erro e pedir perdão. Então, olha, parei de fazer errado. Agora eu vou reconhecer meu erro e eu vou pedir perdão para Deus. Vou reconhecer meu erro e pedir perdão. Então, primeiro paro, segundo reconheço, segundo peço perdão. Em quarto lugar, eu vou me arrepender. Para o Filho de Deus, o arrependimento é um estilo de vida. Deus tem paciência com você. Às vezes você está errando há um tempão.
Mas Deus tem paciência com você, porque Ele quer o quê? Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se arrependa. Porque a gente vê a oferta, né? Antigamente você via no Velho Testamento, você via as pessoas fazendo sacrifícios vivos. O que eram sacrifícios vivos, né? Era dar o cordeiro, dar um bichinho ali em holocausto, aí matava o bichinho, colocava ele lá na fogueira e tal. Era uma maneira de Deus perdoar os seus pecados. Mas no Novo Testamento, Deus manda Jesus Cristo como seu cordeiro, como seu sacrifício vivo. Ele manda Jesus para ser crucificado. Então, a maior oferta que existiu em todo o tempo foi o próprio Deus que deu a maior oferta. Você acha que Ele não sofreu em ver o que Jesus Cristo passou por nós? Agora, olha quando o cara é obediente. Até Jesus Cristo foi testado. Ele foi colocado no deserto para ver se ele ia dar as respostas certas, para ver se ele foi desobediente ou não. Jesus Cristo foi o cara 100% obediente. Foi o único que foi perfeito em sua obediência. Ele caminhou 33 anos em direção a Jesus, em direção a Deus. Né? E essa é a pegada legal. Então, para o Filho de Deus, o arrependimento é um estilo de vida. Se você se considera filho de Deus, você tem que estar se arrependendo o tempo todo, porque o tempo todo nós vamos errar. O tempo todo, eu, por exemplo, estou falando aqui, de repente eu vou me assistir, daqui a pouco eu falei uma besteira, daqui a pouco, sei lá, alguém vem me dá um dislike no vídeo e me xinga, aí de repente eu fico com o coração, desejo mal para aquela pessoa. A gente está nesse jogo, a gente está no jogo de parar de cometer o erro, reconhecer o erro, pedir perdão e se arrepender. Porque não adianta pedir perdão e não se arrepender, né? Ah, Deus me perdoa por ter falado aquilo, tal. Vai lá de novo, seu filho da mãe, não sei o que, pecou de novo. Quer dizer, você vai ficar nesse ciclo, por isso que você nunca sai do deserto, né? Fica lá girando 40 anos e quantas vidas foram perdidas lá no deserto porque não foram para a terra prometida, né? Conforme está na Bíblia, porque não se arrependeram ou porque não se arrependia de verdade, né? Arrepender-se significa voltar. Voltar, olha que interessante. Aquilo que você se desvia não é realmente o problema. Você está aqui, ó, você está andando nesse caminho, você está indo no caminho de Deus, tá? Por quê? Lembre-se que todo o projeto de Sabor de Jesus, ele anda na matriz do Sabor de Jesus. Então a gente tem ali os nossos talentos que a gente vai ativar, porque é aí que a graça mora, para a gente ser competitivo entre a gente e o mundo. Dessa forma a gente consegue ter mais saúde emocional, física, espiritual e mental, e com isso a gente começa a ter mais performance emocional. A gente começa a ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado com outras pessoas, porque a gente está ali para servir e a gente vai enfrentar todo tipo de pessoas vindo para cima da gente e a gente tem que saber abraçar aquela pessoa no momento certo. E esse caminhar, a gente tem que caminhar com a verdade, porque Jesus é a verdade, o caminho. Então eu olho para Jesus, aprendo a verdade de Jesus, caminho com Ele, mesmo que pareça que vai cair. Eu acredito em Jesus porque é a verdade e porque Ele está de mãos dadas comigo para me levar para Deus. Então Jesus é a ponte. Então Deus é o quê? É a vida eterna. Depois que eu morrer, né, eu vou ser salvo e aí se eu fizer minhas obras, né, fizer o sacrifício que eu tenho que fazer, responder o meu chamado, eu vou para o reino. Isso é assunto para outro conteúdo. Mas aquilo que você se desvia não é realmente o problema, porque às vezes você está aqui, você deu uma desviada, você foi para cá. É para onde você se volta que faz a diferença. Não adianta você estar andando aqui, para ir para Deus a gente está aqui. Eu estou vindo para cá, eu me desviei, vim para cá. Aí ao invés de aí você volta 180 graus, brum. Agora eu estou indo para o outro canto, mas você está aqui. E eu estou indo para lá. Cara, quer dizer, não adianta você só se arrepender, não adianta só você voltar. Você tem que, na verdade, sair do desvio e fazer um pequeno ajuste. Às vezes vai ser um ajuste de 180 graus, né? É uns 180 graus. Normalmente a conversão é 180 graus. Mas o processo errado, o desviar-se, é você fazer um pequeno ajuste. O ajuste sempre tem que ser feito na direção de Deus. Mas, Ricardo, qual que é a direção de Deus? Já falei, leia a palavra. Lá está dando todas as instruções. Em todas as instruções. Aqui dentro do canal é exatamente isso. A minha ideia é que eu faça conforme o meu entendimento e tudo aquilo que eu vou ampliando o meu entendimento e que não serve mais, eu vou atualizando. A ideia é que conforme a minha vida anda, eu consiga estar colocando para você, através do ensino, como que a tua vida deve ser ajustada. Lembre-se, Deus tem um propósito padrão para a gente, que é você ler a palavra e seguir a palavra. A palavra é um manual de vida, é como você deve ser conduzido, como você deve, a sua atitude, o seu comportamento. Se você se comporta conforme o que está escrito aqui, a tua vida começa a ter sabor de Jesus, entendeu? E aí sim, ali em diante você vai começar a ter projetos específicos que Deus começa a te apresentar.
Então, primeiro você começa a modelar o que está na Bíblia. Depois você vai começar a escutar, a entender os projetos que Deus tem específicos para a tua vida. Então, o ajuste sempre tem que ser na direção de Deus. O arrependimento pode não ter nada a ver com o pecado. Às vezes não é um pecado que você cometeu, às vezes é só um pequeno desvio. Pode ser simplesmente uma leve correção na mentalidade ou na atitude que leva o nosso espírito a se alinhar novamente com o Espírito de Deus. Então, às vezes é uma coisa de mentalidade. O que é a mentalidade? É seu estado mental, que vem das suas crenças. Aquilo que você acredita forma a tua mentalidade. Aquilo que você pensa, né, que está na tua mentalidade, você sente junto, você tem um sentimento. Como é que você está se sentindo hoje? Bem ou mal? Está se sentindo bem? É que os teus pensamentos, a tua mentalidade está legal. Está se sentindo mal? É que a tua mentalidade está ruim. E isso pode ser derivado das tuas crenças. Então, às vezes existe a tal das crenças limitantes, às vezes a gente não consegue... Eu peço na minha oração todos os dias, Deus, não me deixa ser manipulado pelo homem, nem pelo gosto do homem, e nem pelo homem inteligente que manipula a palavra para levar a gente para o caminho que ele quer. Que eu realmente enxergue a verdade, que eu realmente consiga perceber e compreender aquilo que eu vejo e ouço, mas não percebo e não compreendo. Que o Senhor me instrua, que o Senhor me guie com os próprios olhos, que o Senhor me ensine o caminho, e que o seu rosto possa resplandecer no meu corpo. Isso tudo está na Bíblia. Então isso é importante para a gente entender, é ajuste de mentalidade. O tempo todo eu estou tendo uma aula no detalhe do detalhe. Deus fala com a gente no detalhe do detalhe. E você sente quando é que você tem que fazer uma coisa certa. E tem que estar alinhada com o Espírito de Deus, sempre, sempre. Não, às vezes não é um pecado, às vezes é simplesmente uma correção que você tem que fazer. Comece de novo, você pode começar de novo. Deus está disposto a perdoar e a nos oferecer outra chance a cada novo dia. Ele acorda e fala assim, Deus não dorme, mas vamos supor que ele acordasse. Ele acorda e fala assim, tá todo mundo perdoado, quem quer ser perdoado? Aí você tem que ter a disposição, ele está disposto a te perdoar, mas você tem que estar disposto a correr para ele e falar, obrigado pai, vai lá e abraça ele. Vai lá e abraça o cara, porque o cara está lá de braços abertos te esperando. Mas aí você olha e fala assim, daqui a pouco eu vou, deixa eu fazer mais uma parada aqui. Aí ele olha e fala, puxa vida, hoje eu achei que ia, hoje eu achei que essa pessoa ia, mas tá tudo certo. O GPS, quando você coloca no seu Waze, né, tem aquela moça falando, aí você coloca lá, ela tá falando para você virar à direita. Vire à direita em 600 metros. Ela não fala isso? Aí você não vira. Ela vira para você e fala assim, seu burro, idiota, eu falei para você virar em 600 metros, mas como você não virou, o problema é seu, continua o caminho sozinho. Ela desliga o GPS e vai embora. Aí você tenta ligar o GPS, GPS indisponível. Ela foi embora. Isso acontece? Não acontece. A mesma coisa é com Deus. Quando você erra o caminho e você faz esse processo do quê? Paro de fazer o que eu estou fazendo de errado, reconheço o meu erro, peço perdão, me arrependo e vou lá tentar começar de novo. Deus fala assim, recalculando rota. Mesmo que você tenha que passar pelo processo da cicatrização dolorido, ele bota você no caminho dele de novo e você vai embora. Eu estou passando exatamente isso na minha vida e eu vou te falar, não é fácil, é dúvida constantemente. Eu pareço um doido, eu fico aqui falando, Deus, não tá legal, eu não estou me sentindo bem com isso. Deus, como é que eu faço? De novo vai ser isso, de novo eu estou fazendo isso. Deus, o Jesus me ajuda, vem aqui e não sei o que. Parece que eles estão aqui do meu lado. Agora parece não, eles estão aqui do meu lado. Eu estou trocando ideia com eles o dia inteiro sozinho. Eu pareço um maluco, né? E ainda, isso às vezes eu falo assim, eu não posso ser assim na frente dos outros. Mas por que não? Por que não? Deixa os outros me chamar de doido. Eu sei da minha fé, eu sei do que eu acredito, eu sei do que eu passei na minha vida, eu sei do que eu sinto, eu sei que vem coisas assim acontecem coisas na minha vida que são inacreditáveis. Eu falei, da onde que veio isso? Da onde que... Eu não estava esperando por isso. E você olha, é uma baita de uma coisa boa, né? Isso não é de Deus, é de quem, cara? Não é possível, isso não é do universo, das coisas do acaso, das consequências, né? Não é nada disso. Então, Deus te coloca de novo na orientação porque Ele te trata como GPS. Ele, o tempo todo Ele vai falar, recalculando rota, desde que você pare de pegar os caminhos errados, reconheça que você está pegando os caminhos errados porque você não está tendo controle da tua alma. Lembre-se que na matriz de Jesus, matriz de sabor de Jesus, Jesus vai curar a tua alma. Ele tem que começar, você tem que abrir a porta do teu coração, deixar ele entrar para fazer aquela limpeza e aquela organização no teu coração, tá? E aí você se arrepende, aí você começa de novo, aí você começa a aprender com o passado, mas você não vive mais nele, tá? Aqui eu coloquei errado, ó. Aqui os passos são esses daqui, ó. Isso aqui, ó.
Então, primeiro você para, depois você reconhece o seu erro, depois você se arrepende, tá? Depois você se arrepende, você começa de novo, pede perdão, né? Se arrepende. No caso aqui, ó, opa, peraí. Vamos lá, primeiro você para, depois você reconhece seu erro, depois você se arrepende, né? Pede perdão, reconhecendo seu erro, se arrepende de verdade, aí você começa de novo. Aí você começa a aprender com o passado e não vive mais nele. O que é aprender com o passado? Você não pode voltar no tempo e desfazer as coisas que foram feitas. Já passou. Passado. Passou. Mas você pode deixar de seguir na direção errada. O seu passado ele tem que ser como uma biblioteca. Você vai lá e acessa. Ah, vamos lá. Como que é que eu agi daquela vez? Ah, eu agi, ó, aquela vez era para eu escolher o caminho A, e eu escolhi o B, e eu vivi essa consequência. Agora eu não vou escolher o B, eu vou escolher o A. E você vai vivendo, você vai sentindo e vai aprendendo a dar graça para tudo, vai pedir a orientação, você vai aprender a ser dependente, a submisso a Deus. Deus, qual é a decisão que eu tenho que fazer? Cara, você tem que mudar de emprego? Pede para Deus. Você tem que mudar de casa? Pede para Deus. Você tem que achar uma oportunidade nova? Pede para Deus. Jesus me ajuda, Deus me ajuda. Pede. Conversa, fala em voz alta, conversa, troca ideia, pede ajuda, porque os sinais vêm. Ontem mesmo eu estava angustiado aqui com uma treta, meu Deus, eu estou com 35 projetos na mesa, eu não sei, eu estou travado. Ansiedade não é o que te falta, é o que te farta. Eu estou farto de tantas oportunidades e não estou conseguindo avançar. Deus me ajuda, cara, eu não posso perder essa oportunidade de novo. Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou fazer. Daqui a pouco, borbulhou na minha cabeça algumas coisas que eu já tinha falado e feito. Aí eu falei, é esse, ó, me arrepia, é esse livro que eu tenho que fazer. Peguei o livro, caramba, se eu pegar e aplicar esse livro em um projeto, todos os outros se resolvem. Cara, a angústia foi embora, mas eu enxerguei o baita trabalho que eu tenho pela frente agora. Mas está muito melhor do que ontem. Então pede, cara, pede, porque a resposta vem rápida. Outra coisa que é importante, tá? Viver no passado é insultar o Espírito da graça e o sacrifício que Jesus fez na cruz. Viver no passado significa que Jesus veio, passou por toda aquela dor, foi crucificado para lavar o teu pecado no sangue dele e você ficar vivendo no passado? Isso é insultar o Espírito da graça. Você está insultando, você está feliz em saber que você insulta o Espírito da graça e o sacrifício que Jesus fez na cruz para você? Então, acorda para a vida. Vamos lá, porque você tem toda a oportunidade da sua vida. A gente terminou esse bloco aqui, tá? No caso, a gente respondeu 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus para a tua vida. Então, Deus realmente tem um plano para a minha vida? Você tem lá o capítulo resumido e a aula de como colocar em prática. Entendi mal a vontade de Deus? Como posso reconhecer a vontade de Deus? E se Deus me chamar para fazer alguma coisa que eu não quero fazer? E se eu já tiver deixado passar a vontade de Deus? Esse livro é muito bom, tem o livro, ouça os capítulos, ouça essas aulas, eu tenho certeza que a sua atitude devagarzinho vai fazer. Se você está assistindo essa aula, tomando nota e tudo mais, você está sendo obediente e isso vai fazer a grande diferença na sua vida, tá bom? Fica com Deus, tamo junto e vamos no processo de tornar a nossa vida com o sabor de Jesus. Essa é a nossa grande meta, esse é o nosso grande propósito aqui dentro. Pegar o caos que existe dentro das pessoas, organizar esse caos, transformar em combustível para que a gente possa ser obedientes e que a gente possa ter como resultado dessa obediência uma vida com o sabor de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!